Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos num outro momento agora, segurando o microfone, aí eu tenho que me organizar aqui. Hoje vim equipado com a toalhinha, depois vou ver se eu vendo a toalhinha. Mostro. Quem quiser comprar, entre em contato. Vamos lá, irmãos. Filipenses 1, 27 e 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Meus queridos, nós estamos vamos ver a partir de agora, os ensinos e as orientações que Paulo tem para dar aos filipenses. Vamos ver agora as exortações e as admoestações que Paulo tem para os filipenses por meio dessa carta. Até agora nós vimos o quê? Depois da saudação no versículo 1 e 2 aqui de Filipenses, nós vimos a alegria de Paulo por tudo quanto o Senhor Deus vinha realizando na vida daqueles amados irmãos da igreja de Filipos. No versículo 3 a 11, nós vimos Paulo expressando o quê? O grande amor e a alta conta em que ele levava os filipenses no seu coração. Com que alta conta ele tinha aqueles irmãos, e como aqueles irmãos abençoaram a Paulo em diversas circunstâncias. Paulo mostra o grande regozijo que ele tinha ao ver os filipenses cooperando no Evangelho, em comunhão e preocupação intensa com Paulo, com a sua pessoa, com o seu ministério, apoiando-o, sustentando-o, amparando-o, com recursos financeiros inclusive, que o Senhor lhes havia confiado. E aí nós vimos o quê? Paulo expressando o seu grande desejo de ver aqueles irmãos crescendo em amor e se desenvolvendo no pleno conhecimento e toda a percepção do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor, para a glória de Deus. Então tudo isso nós vimos do versículo 3 a 11. Um pouco mais para frente, do 12 ao 26, nós vimos um Paulo entrando em contato com os filipenses. Para quê? Para notificar a ele o que estava acontecendo com ele. Testemunhar aos filipenses, de modo que eles pudessem desfrutar daquele conhecimento do que Deus estava fazendo na vida de Paulo. E como que as suas algemas, como a sua prisão, vinha só contribuindo para o Evangelho, e não prejudicando o Evangelho, e não trazendo prejuízo ao anúncio do Evangelho. E aí Paulo mostra o quê? Que a guarda pretoriana estava sabendo, estava conhecendo o Evangelho de Cristo. Cristo estava sendo anunciado para a guarda pretoriana, para a guarda real de César. Os irmãos de Roma estavam pregando o Evangelho, mais estimulados pelo Senhor, com desassombro. Ou seja, o Evangelho estava sendo pregado pelo estímulo que aqueles irmãos estavam tendo pelas algemas de Paulo. E por fim, Cristo Jesus estava sendo anunciado, ainda que por inveja e por porfia, por falsos irmãos, que só queriam o quê? Suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Então, diante de toda essa situação, Paulo revela o quê? O estado do seu coração. Ele não se importava mais consigo mesmo, como nós vimos na semana passada, desde que Cristo Jesus fosse anunciado. Esse era o grande desejo de Paulo, essa era a grande alegria de Paulo. Cristo continuar sendo o quê? Pregado,
sendo anunciado. Paulo não estava preocupado, irmãos, consigo mesmo, se ele seria liberto ou não das cadeias, se ele continuaria vivo ou não. Isso não importava a ele, tanto que ele disse o quê? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, irmãos, o que ele queria? Ele queria que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. É isso que Paulo desejava. Paulo entendia, irmãos, que se ele fosse morto, fosse para ser martirizado pelo nome de Cristo, isso lhe seria o quê? Lucro, porque ele estaria com Cristo durante toda a eternidade. Mas se fosse para ele permanecer vivo, ele continuaria o quê? Pregando o Evangelho, engrandecendo a Cristo e servindo a igreja de Cristo. Esse é o ponto. Paulo conclui, irmãos, revelando o quê? O seu coração aos filipenses, ao dizer que por causa dos filipenses e por amor a eles, Paulo preferiu o quê? Ficar na carne e promover o quê? O progresso e o gozo da fé desses irmãos, em troca da alegria de estar com Cristo por toda a eternidade, o que seria o quê? Incomparavelmente melhor. Então você pega, como nós vimos semana passada, você pega algo justo, um desejo santo, o qual Paulo abre mão desse desejo por amor dos irmãos. É por isso então, irmãos, que agora, a partir do versículo 7, nós vamos ver Paulo sim, promovendo o gozo, o progresso e o gozo da fé dos filipenses, mas por meio do quê? Das exortações e das admoestações. Agora nós vamos ver Paulo exercitando aquilo que ele falou, que ele preferia estar com Cristo, mas é pelo progresso e pelo gozo da fé dos filipenses que ele ficasse. E aqui ele vai começar a exercer o quê? O ministério com os filipenses. Falando assim, eu estou ficando aqui por quê? Por causa de vocês. Então vamos começar. Vamos começar a fazer o quê? Admoestar. Começar a exortar. Então, irmãos, apesar de saber que o Senhor Deus havia começado boa obra nos filipenses e ele havia de concluí-la, Paulo, como um meio da graça de Deus, agora ele faz o quê? Ele se dispõe a guiar os filipenses com orientações, ensinamentos, exortações, admoestações, visando o quê? O desenvolvimento espiritual dos filipenses. Para que eles tivessem o quê? Gozo na fé em Cristo Jesus, para que eles fossem solidificados na fé, que eles crescessem em Cristo. Amém, irmãos? Então por isso que nós lemos: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, Deus santo, quão glorioso e benigno Tu és, ó Pai, quão bendito e amoroso, ó Deus, quanta majestade está sobre Ti, meu Deus, quanto poder sobre a Tua pessoa, Pai. Ó Senhor, na Tua soberania e na Tua majestade, ó Deus, Tu te revelas a nós, ó Pai, miseráveis pecadores, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Filho amado, meu Deus, que foi enviado por Ti, por amor a nós, e veio viver nesse mundo, meu Deus, sendo um de nós, sendo Deus, se fez como um de nós, e estando em nosso meio, ó Pai, suportou todas as afrontas do pecado, meu Deus, contra si, e pior, morreu por nós, sendo nós pecadores. A Ti louvamos, ó Deus, por Tão grande salvação, ó Pai. É isso que nos traz hoje, nessa manhã, meu Deus, a estarmos na Tua presença, os méritos da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz dele, ó Pai, que Ele enfrentou em nosso favor. Ó Deus amado, mas faça-nos enxergar, ó Pai, abra os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, que essa cruz é enfrentada por Cristo, ó Pai, para nós que estamos nele, também é o nosso quinhão, ó Deus. Ele pede, ó Deus, Ele ordena que nós carreguemos a nossa cruz, neguemos a nós mesmos diariamente, ó Pai, de modo que possamos dizer que a nossa vida é Cristo e o nosso morrer também é Cristo, é lucro, ó Deus. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus,
de modo a enxergarmos a grandeza do teu santo evangelho e nos rendermos à tua vontade, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, todas essas bênçãos, ó Pai. Guia-nos por meio desse texto, por meio dessa carta de Filipenses. Dai graça a mim, ó Pai, para que eu possa me sujeitar, ó Deus, a Ti, e sujeito a Ti, ó Deus, apresentar a Tua palavra como ela é, ó Pai. Que não venha trazer nada de mim mesmo, ó Deus, mas que o Seu nome seja engrandecido e nós diminuamos a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Então, meus queridos, aqui vai ser então, nós vamos ver a primeira de muitas vezes onde Paulo vai usar o verbo no modo imperativo. Ele vai dizer, vivei. Vivei. O modo imperativo, irmãos, é usado na nossa língua portuguesa para exigir o quê? Do interlocutor, da pessoa com quem se conversa, uma determinada ação, por meio de uma ordem, de um pedido, de um favor. Então, aqui no caso, Paulo está ordenando os filipenses a que vivam de acordo com o evangelho que eles professam. É uma ordem que Paulo está dando. Vivam de acordo com o evangelho que vocês professam, de acordo com a fé que vocês professam. Então ele começa dizendo, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Então essa é a primeira ordem que Paulo dá aos filipenses. Essa ordem será a base da mensagem de hoje, a qual será dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, o que significa viver por modo digno do evangelho de Cristo? Segundo, qual o grau de importância de nós termos que viver de modo digno do evangelho de Cristo? E terceiro, qual a evidência de uma vida vivida por modo digno do evangelho de Cristo? Então vamos ler novamente o nosso trecho, irmãos. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. E como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vamos parar aqui, irmãos. O verbo viver, então, é o resultado da tradução da palavra grega, irmãos, politeuomai, que significa ser um cidadão, administrar afazeres e responsabilidades civis, agir como um cidadão, valer-se de ou conhecer as leis, sujeitando-se a elas, sujeitar-se a determinadas leis, conforme um compromisso pré-estabelecido. Então isso significa viver. É uma palavra voltada para quem? Para um cidadão. É como se dissesse o seguinte, você cidadão, viva como um cidadão. E ela é a conjugação, irmãos, o verbo viver é a conjugação do verbo o quê? Viver. No modo imperativo, que está dizendo o quê? Vivei vós. É como se Paulo dissesse, vivam vocês de modo digno do evangelho. É dessa maneira que Paulo está ordenando os filipenses a quê? E consequentemente a nós, a quê? Vivam por modo digno do evangelho de Cristo. Vivam de conformidade com o cristianismo que vocês professam. Se vocês se comprometeram a seguir as leis de Cristo, vivam em sujeição a elas. Se vocês são cidadãos dos céus, vivam como cidadãos dos céus. É esse o ponto, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. É por isso que Paulo, mais à frente, nessa mesma epístola, ele vai dizer o quê? Em Filipenses 3:20. Olhem lá, virem as páginas aí. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é disso que Paulo está falando. Ele está falando com peregrinos. Ele está falando com estrangeiros. Ele está falando com homens e mulheres que não são daqui, que têm um reino. E eles estão falando assim, vocês são cidadãos daquele reino. Vivam como cidadãos daquele reino. Vocês não são daqui.
Vocês são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E é o que ele está dizendo para nós. Nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos nessa terra. Irmãos, ele vê, aquele que vê essa bendita realidade e confessa, vivendo nessa esperança, manifesta o quê? Estar aspirando uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial, como está em Hebreus 11, 14, 16. Esses são os heróis da fé, que têm consciência de que sua pátria não é essa. E que eles têm que viver de acordo com o quê? Com a sua cidadania celestial. Na Epístola de Paulo aos Colossenses, nós lemos o quê? Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino do Filho do seu amor. Então o império das trevas, irmãos, ficou para trás. Você não tem mais nada a ver com esse mundo. Se você está em Cristo, você é o que agora? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eles se fizeram o quê? Novas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Então, assim como os filipenses, nós estamos num outro reino. Assim como os filipenses, vocês estão num outro reino. Vocês pertencem a outro reino. Vocês pertencem a uma outra cidadania. Não a essa cidadania. Vocês são regidos por um outro governo. Estão debaixo de uma outra lei, a lei de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 9, 21. Então, como cidadãos, irmãos, sob esse novo governo, você deve o quê? Administrar a sua cidadania de duas formas. Primeira, reconhecendo a lei de Cristo e sujeitando-se a ela. Segunda, valendo-se da lei de Cristo e usufruindo-se dela. São dois pontos distintos, irmãos. Como todos nós sabemos, na nossa vida como cidadãos, nós temos deveres e temos direitos. É ou não é? Todos nós, cidadãos, temos deveres e direitos. A lei nos dá deveres e a lei nos dá direitos também. E isso é interessante, irmãos, porque ocorre a mesma coisa no Evangelho de Cristo. Nós temos deveres diante da lei de Cristo. E quais são nossos deveres? Amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo. O próximo como a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos. Tomarmos dia a dia a cruz de Cristo e seguirmos os passos dele. Nós seguirmos os passos de Cristo, servindo a Ele, servindo a igreja. Servindo a Ele em humilhação, em submissão, em sujeição, em dependência. Tudo isso são exigências de Cristo a nós, que fomos o que? Feitos cidadãos dos céus. Como cidadãos, nós precisamos o quê? Cumprir com os nossos deveres de cidadãos. É disso que Paulo está falando. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Só que ele também mostra o quê? Que nós temos direitos em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Por quê? Porque em Cristo nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está em Efésios 1:3. Então, irmãos, em Cristo e por pura graça nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Nós somos eleitos. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho amado. O Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Nós fomos chamados. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos regenerados de uma semente incorruptível. Nós somos o quê? Adotados na família de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Fomos justificados, fomos santificados, fomos glorificados, ressuscitados. Estamos o quê? Assentados com Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Irmãos, esse é o nosso direito que temos. Não porque nós conquistamos, mas porque Cristo conquistou por nós. Nós temos o direito hoje de nos aproximar no trono da graça de Deus. Por quê? Porque Ele abriu o caminho. Hoje nós desfrutamos do quê? Da paz com Deus. Porque Ele nos conquistou essa paz.
Em Cristo nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, como o pastor William abriu o culto hoje. Então, em nossa peregrinação, nós já temos tudo em Cristo Jesus. Foi nos dado graça para não nos imaginarmos mortos. Não, mas nós estamos mortos em Cristo Jesus. Como o pastor William abriu hoje o culto. Nós estamos mortos, nós não devemos nos considerar mortos como algo imaginário, como ilusão. Nós estamos mortos com Cristo. Receba essa verdade, essa realidade. Então nós temos em Cristo Jesus direitos santos, direitos benditos, os quais estão incluídos também nessa ordem. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós devemos viver os nossos deveres e devemos viver as promessas que Ele nos deu. Tudo que nós temos em Cristo Jesus. É isso que nós devemos viver. Isso que é vida. Vida cristã. Isso que é vida santa com Deus. Nós temos a tendência maléfica, meu Deus, maligna, irmãos. Do quê? De pegar somente os deveres para nós. Como se nós pudéssemos carregá-los. Como se nós pudéssemos fazê-los. E esquecemos do quê? Da graça de Deus. Em Cristo Jesus, que nos alcançou e nos tornou o quê? Aptos, capacitados a vivermos vidas santas. Aí você se depara com os deveres e você se desespera. Fala, não consigo. Ser um homem, sacerdote no meu lar, não dá. Ser uma mulher, submissa ao meu marido, não tem condições. Ser obediente aos meus pais ao meu pai e minha mãe, as crianças vão dizer, não dá. Não tem condições. Me sujeitar ao meu patrão, me sujeitar aos irmãos na igreja, viver em unidade, em comunhão, vermos os outros superiores a nós mesmos, não tem condições não. Isso não está em mim. Mentira. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, há promessas divinas em você, há graça em você, promessas reservadas para você em Cristo Jesus, que são promessas que Ele vai cumprir. Então, amados, sujeitarmos-nos às leis de Deus, quer dizer o que também? Nós usufruirmos das bênçãos divinas que temos em Cristo Jesus. Como cidadãos dos céus, irmãos, nós devemos viver de conformidade com o Evangelho que nós cremos, com o Evangelho que nós anunciamos. Matthew Henry diz o seguinte, irmãos: aqueles que acreditam nas verdades do Evangelho devem se submeter às leis do Evangelho e depender das promessas desse Evangelho. E isso deve ocorrer com uma fé responsável, santa e confortável. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Então viva de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que está falando, irmãos. Então, amados, o nosso primeiro ponto, o que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo, é isso. Viva como um cidadão do céu. Você tem deveres, sim, mas tem direitos em Cristo Jesus. Você tem deveres, sim, de tomar cruz, mortificar o seu eu, o seu ego. Ande de conformidade como Cristo Jesus andou. Mas você tem o quê? Você tem bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo em você. Você foi feito filho. Deus começou a obra e está concluindo. Ele vai concluir essa obra em você. Aproprie-se dessas verdades, dessas promessas em Cristo Jesus, dessas bênçãos. Saibam que em Cristo você está sentado nos lugares celestiais. Você já está lá. Quanta mediocridade nós vemos em nossa vida. Por quê? Porque nós não nos apropriamos dessas bênçãos que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivemos vidas medíocres, vidas cristãs infames. Agora vamos entrar no segundo ponto. Qual o grau de importância de se viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Por que isso é importante? Isso é importante. E qual o grau de importância? Paulo coloca: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então aqui no versículo nós vemos o quê? A expressão acima de tudo.
Mas infelizmente, irmãos, essa expressão no nosso idioma não retrata fielmente o conceito que o apóstolo Paulo quis, que ele passou aos filipenses. Essa expressão traduzida do grego, no grego quer dizer o seguinte: monon, que significa único, sozinho, apenas. Daí nós explicamos o quê? Aquela influência grega na nossa língua, nas palavras monossílaba, que é uma sílaba só, monoteísta, que é um Deus só, monogâmico, que é um companheiro só. Então por isso que na versão Almeida Corrigida Fiel nós lemos esse verso da seguinte maneira: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Aqui dá uma ideia um pouquinho melhor do que Paulo disse aos filipenses. Mas ainda assim, a ideia fica um pouco vaga. Para a gente compreender um pouquinho melhor a ênfase dessa expressão, a gente poderia entender esse versículo da seguinte maneira: vivei de uma única forma, portando-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei de uma única maneira, portando-se de modo digno do Evangelho de Cristo. Com essa expressão, acima de tudo, irmãos, o que vem à nossa mente é o conceito do quê? De prioridade. Então, quando nós lemos, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, o que acontece é o quê? Vem na nossa mente a ideia de prioridade. E o conceito de prioridade traz consigo a ideia do quê? De ordem de importância. E aí, nessa ordem de importância, nós temos o quê? Vários itens, vários elementos elencados, do mais importante para o menos importante. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa é a nossa interpretação errônea. Diante da sua vida, o que é mais importante? Viver de modo digno do Evangelho. Não, não é isso que está sendo dito aqui. Na sua vida, a prioridade é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não, não é isso que está sendo dito aqui. Não é isso. Por quê? Porque ainda que você coloque o viver de modo digno do Evangelho no topo da sua lista de prioridades, o que vai acontecer? Primeiro, você vai dizer com isso que esse item é meramente mais um item entre todos os outros itens elencados na sua lista de prioridades. Mas não é assim. Portar-se de modo digno do Evangelho de Cristo é algo que único. Não está competindo com outros itens numa lista de prioridade. É único. É o único modo de viver de maneira aceitável a Cristo. Não tem outra maneira. Então, o único modo de vida aceitável a Cristo Jesus é o quê? Viver de modo digno do Evangelho. Então, nós não podemos pegar esse item e colocar no primeiro lugar na lista de nossas prioridades. Porque não é isso que Paulo está dizendo. Fazendo isso, nós também vamos dizer o quê? Que por hora nós devemos sim dar maior atenção a esse item. Que é o quê? Viver por modo digno do Evangelho. Que ele é o mais importante da minha lista. De maneira que, quando eu finalizar esse item, aí eu vou poder fazer o quê? Dar atenção aos demais itens. Não é isso que Paulo está dizendo também aqui. Não é assim, irmãos. Portar-se de modo digno do Evangelho de Cristo é o único modo de vida aceitável. E por isso, ele é infindável. Ele não tem fim. Até o dia da nossa morte, nós teremos que o quê? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E colocando esse modo de vida no primeiro ponto, como primeiro item da lista de nossas prioridades, nós também com isso diremos o quê? Que esse item está em competitividade com os demais da lista. De forma que, quando me atentar aos demais itens da lista, eu terei que necessariamente o quê? Deixar esse item de fora. Esse item mais importante para trás. Não é assim. Porque esse item, ele é o único modo de vida aceitável a Deus. Por isso, ele é abrangente. Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida devem ser o quê? Administrada de modo que nós cumpramos
sempre com esse dever. Todas as áreas da nossa vida devem ser o quê? Vividas de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Então você, homem, como marido, como pai, como filho, como irmão, como genro, como funcionário, como membro da igreja, amigo, como vizinho, você deve o quê? Sempre viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E a mulher, como esposa, como mãe, como filha, como irmã, como nora, como funcionária, como dona de casa, como membro da igreja de Cristo Jesus, como amiga, como vizinha, deve fazer o quê? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É por isso que alguns versos anteriores Paulo disse o quê? O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que a vida dele é uma vida vivida de modo digno do Evangelho de Cristo. Todas as áreas da vida dele, ele visa o quê? O engrandecimento de Cristo. Como homem, ele visa o quê? O engrandecimento de Cristo. Como apóstolo, o engrandecimento de Cristo. Como construtor de tendas, fabricante de tendas, engrandecer a Cristo. Irmãos, conosco é a mesma coisa. Sendo o nosso viver Cristo somente, nós consequentemente nos portaremos de que modo? De modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, viver de maneira apropriada com o Evangelho de Cristo é viver em Cristo, é viver por Cristo, é viver para Cristo. Nós devemos viver nele, viver por meio dele e viver para ele. Agora, o que é triste, irmãos, é nós percebermos o quê? Que diante dessa ordem de Paulo, fica evidente o nosso pecado e as nossas falhas, pelo meio do modo como nós consideramos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Como nós consideramos o dia do Senhor, por exemplo. Nós vemos os puritanos que eles tinham o dia do Senhor como o principal dia da semana. E nós? Não é o nosso principal dia da semana, muitas vezes. Nós vemos que os grandes irmãos do passado, eles tinham a igreja como corpo de Cristo e valorizavam a igreja como valorizando Cristo Jesus. E como nós temos valorizado a igreja, o corpo de Cristo? A nossa vida está girando em torno dos nossos desejos e prazeres? Ou está girando em torno do objetivo principal, que é Cristo? A nossa vida, o nosso sábado, ele gira em torno de quem? De Deus, de Cristo ou de nós mesmos? Nós nos preparamos no sábado para nos encontrar com Cristo no domingo, na igreja? Nós temos em mente a grandeza de Cristo Jesus expressa no seu corpo, a igreja? A grandeza da ceia do Senhor que nós vamos celebrar essa manhã? Amados, a nossa vida gira em torno de nós mesmos ou de Cristo? A nossa semana gira em torno de nós mesmos ou do domingo, dia do Senhor? A nossa vida gira em torno de nós mesmos ou do culto, na esperança de ouvirmos a palavra do Senhor, de estarmos em comunhão com os irmãos, dos estudos bíblicos, dos louvores, da adoração? O nosso salário gira em torno das nossas próprias necessidades ou da necessidade da igreja, dos irmãos, do avanço do reino de Deus? Como que está sendo a nossa vida vivida? De modo digno do Evangelho ou não? Você administra o quê? Os seus bens, a sua saúde, como? Visando o quê? Cristo, o engrandecimento de Cristo. Você administra o seu tempo visando Cristo, o engrandecimento de Cristo, a glória de Cristo. Você administra o seu dinheiro visando Cristo e a glória de Cristo. Você administra a sua profissão visando Cristo e a glória de Cristo.
Essa ordem, irmãos, é para nós, para que nós entendamos, para nós, o viver é Cristo e o morrer é realmente lucro. Porque se você não estiver vivendo em torno do engrandecimento de Cristo, você está vivendo em torno do seu engrandecimento. E como foi dito semana passada, a morte não é lucro. A morte vai ser um prejuízo para você. Quando Paulo fala viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, não está dando um conselho, é uma ordem. Não é uma possibilidade, é um dever. Então, amados, a grande importância que existe nessa ordem é por quê? Porque ela revela a integridade do nosso coração. Lembra como que é o testemunho que Deus faz de Jó? Um homem íntegro e reto. O que é ser íntegro? É você pegar aquilo que você crê ser o mais importante e aquilo tomar todo o seu ser. A integralidade do seu ser. Você falar que você crê em Cristo Jesus é fácil. Que você crê em Deus, até os demônios creem e tremem, coisa que nós muitas vezes não fazemos, tremer. Então dizer que crê é uma coisa, meus irmãos, é uma coisa muito fácil. O problema é você está vivendo na integridade, integralidade do seu ser, o Evangelho de Cristo. Ou ele só toma um tempinho no domingo de manhã e no domingo à noite da sua vida? Está sendo o alvo principal da sua vida, o engrandecimento de Cristo, a glória de Cristo, o avanço do Evangelho, do reino de Deus? Ou está sendo o quê? Somente um adendo. O problema nosso é esse. É que tudo aquilo que nós temos na nossa vida, nós utilizamos como o quê? Como algo a mais. Eu vou estudar inglês. Coloca lá, algo a mais para eu fazer na minha vida. Eu devo definir a rotina da minha família. Vamos lá, é mais um item que eu devo acrescentar na minha vida. Eu devo todos os dias ensinar minhas filhas a memorizar versículos. É mais um adendo. E aí você vai colocando o quê? Adendos na sua vida. E aí o cristianismo, o Evangelho de Cristo, é mais um adendo. É mais um post-it que está lá, na tela do seu computador. Não é a sua vida. Estão entendendo? Essa é a questão. Qual tem sido a sua vida? O Evangelho de Cristo Jesus tem sido a sua vida, por meio do qual você baliza todos os demais itens da sua vida? Irmãos, a importância disso é de tamanha, é de tão grande importância, que Paulo, ele orienta também, não somente os filipenses, mas ele vai orientar também quem? Os efésios, os colossenses e os tessalonicenses. Em Efésios 4:1 nós lemos: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Olha o que Paulo fala aos Efésios. Ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. Você foi chamado para ser santo? Viva em santidade. Você foi chamado para ser filho? Viva como filho. Mas em Colossenses 1:10 ele também diz o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então Paulo também orienta os colossenses a quê? A viver de modo digno do Senhor a quem eles professam. E aos Tessalonicenses ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus. 1 Tessalonicenses 2:11-12. Irmãos, a ordem de Paulo para nós é: seja íntegro.
seja íntegro. Que o seu desejo na sua vida não seja prioridade, mas que ele tome toda a sua vida, de modo que as prioridades estejam o quê? Sujeitas, submissas à vontade de Deus, que é o quê? Que vivamos como peregrinos nessa terra. Vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivamos buscando a glória do Senhor, o engrandecimento do Senhor. Sejamos íntegros em nosso viver. De maneira que o quê? A nossa prática do dia a dia condiga com as palavras que saem da nossa boca, com as palavras que nós professamos. Que o seu viver seja o quê? Cristo Jesus. De maneira, irmãos, que nós vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo, a quem professamos crer. Que você possa dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como está em Gálatas 2:20. E que esse viver no corpo, irmãos, seja unicamente para engrandecer a quem? A Cristo, para glorificá-lo, de modo que possamos viver exclusivamente para Ele, em confiança total a Ele, descansando na obra redentora dele na cruz por nós, confiantes em suas ricas promessas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, irmãos, a evidência de uma vida vivida por modo digno do Evangelho de Cristo. Qual a evidência de uma vida vivida por modo digno do Evangelho de Cristo? Paulo continua aqui em Filipenses 1:27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então o desejo de Paulo era o quê? Que os filipenses vivessem de modo digno do Evangelho de Cristo. E quando isso ocorresse, algo ficaria em evidência na vida dos filipenses. O quê? Algo poderia ser notado por Paulo, caso ele fosse visitar, caso ele saísse das cadeias, fosse liberto de suas prisões e fosse lá visitar os filipenses. Algo seria notado por quaisquer outros irmãos que tivessem contato com os filipenses. Porque Paulo está dizendo aqui o quê? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês realmente estão vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, 4 pontos, irmãos, 4 são os aspectos que Paulo desejava encontrar entre os filipenses, e que ficaria perceptível no fato deles estarem vivendo uma vida em dependência do Senhor. Primeiro ponto, eles estariam firmes em um só espírito. Segundo, como uma só alma. Terceiro, lutando juntos pela fé evangélica. E quarto, em nada intimidados pelos adversários. Então, do mesmo modo como Cristo, irmãos, do mesmo modo como Cristo era o viver de Paulo, Paulo queria que Cristo fosse o viver dos filipenses. O único objetivo de Paulo era o quê? Ver Cristo engrandecido no seu corpo, quer fosse pela vida ou quer fosse pela morte. De igual modo, Paulo queria ver Cristo sendo engrandecido no meio dos filipenses, pelo corpo dos filipenses, ele sujeitando as suas vidas em prol do Evangelho. Paulo não se importava consigo mesmo, desde que o Evangelho de Cristo fosse o quê? Anunciado a toda criatura da mesma forma. Paulo queria que os filipenses estivessem totalmente abnegados em prol do Evangelho de Cristo. Então, se os filipenses se submetessem ao modo de vida centrado em Cristo, eles passariam então a quê? A viver de modo coerente com aquele Evangelho de Cristo Jesus. Então, se pessoalmente, irmão, cada irmão da igreja de Filipos vivesse uma vida íntegra em Cristo Jesus, algo ficaria evidente entre eles. O quê? A unidade cristã. A unidade cristã é o que torna evidente se nós estamos vivendo
de modo digno do evangelho ou não. É isso que Paulo está mostrando aqui. É essa a única maneira de se manter a unidade da igreja, irmãos. Caso contrário, a igreja vai ficar marcada por quê? Por disputas, por facções, por divisões. Era isso que Paulo desejava. Que cada irmão da igreja de Filipos vivesse a integridade, a integralidade do evangelho no seu ser. E pudessem dessa forma o quê? Formar uma igreja unida em Cristo Jesus. Somente dessa maneira, irmãos, os filipenses poderiam o quê? Pensar concordemente, manter o mesmo parecer entre eles, sustentar a mesma opinião entre eles, ou seja, permanecerem firmados em um só espírito, com um só propósito intencional, firmados num só entendimento, um entendimento cativo à palavra de Deus. Esse era o primeiro ponto. A mente deles estaria o quê? Voltada para Cristo. E o segundo ponto, manter o quê? A mesma disposição. Só dessa forma eles poderiam manter a mesma disposição entre todos eles. Sustentar o mesmo anseio. Permanecer como? Unidos como uma só alma. Com um só desejo. Alimentando uma única vontade. Submissa a quem? A Cristo Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Só que se a gente começar a pregar aqui unidade desvinculada dessa vida vivida de modo digno do evangelho, você vai ter que fazer o quê? Pregar unidade por meio de motivação. E não é isso que Paulo está pregando. Paulo está pregando uma unidade que é fruto de uma vida cristã individual. Uma vida cristã de cada um de nós. Cada um de nós vivendo a vida cristã na sua integridade, vivendo de modo digno do evangelho de Cristo, nós sim formaremos o quê? Uma igreja unida. Unida em Cristo Jesus. É essa unidade que é solidificada no quê? Num só espírito, como uma só alma, em Cristo Jesus. É assim que, somente assim que eles poderiam fazer o quê? Lutar juntos pela fé evangélica. E em nada estarem intimidados pelos adversários. Irmãos, Paulo começa a carta dos Filipenses com aquela maneira gloriosa, exaltando o que Deus estava fazendo no meio dos filipenses. Mas ele escreve uma carta, não é para passar a mão na cabeça dos filipenses. É para exortá-los, é para admoestá-los, para chamá-los à sanidade e a uma vida cristã digna do Evangelho de Cristo. Então nós começamos a, com isso, ver o quê? O grande problema que existia na igreja de Filipos. Ela era uma igreja que não era unida. Não era uma igreja unida. Percebam, os irmãos não pensavam uma só coisa. Eles não tinham o mesmo amor. Eles não eram unidos de alma. Eles não nutriam o mesmo sentimento entre si. É só pegar Filipenses 2:2, que nós estudaremos nos próximos domingos. Está dizendo o quê? Completai a minha alegria, Paulo está falando. De modo que vocês penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está falando, façam isso, de modo que minha alegria seja completa, porque vocês estão divididos entre vocês. Eles agiam, cada um agia, buscando a sua própria glória, promovendo o quê? Partidarismo na igreja, tendo cada um em vista o quê? O que era propriamente seu. E vendo aquilo que era seu como superior aos outros. É só pegar Filipenses 2, versículo 3, está dizendo que nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por que Paulo fala isso para os filipenses? Porque eles estavam vivendo de uma maneira oposta a isso. Cada um deles, irmãos, buscava o seu próprio interesse, em detrimento da necessidade e dos interesses dos demais irmãos.
Olha o que ele fala em Filipenses 2,4. Não tenha em vista, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2,4. E se você pegar o Filipenses 2,21, está dizendo: pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo. Olha a situação da igreja de Filipos, irmãos. Paulo mais à frente vai chamar o quê? Os filipenses a observarem o modelo que eles tinham em si mesmo, em Paulo, e não naqueles que se faziam inimigos da cruz de Cristo. Porque Paulo está dizendo: eu preferia muito mais estar com Cristo, mas eu estou aqui para servir o quê? Vocês. O meu viver é Cristo, e para mim o morrer é lucro. Eu queria estar com Cristo, mas estou aqui por causa de vocês, servindo a vocês. É esse o modelo que Paulo dá aos filipenses. E é por isso que em Filipenses 3,17, abram comigo. Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é o quê? A perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, 17 e 19. Estão vendo, irmãos? Provavelmente, irmãos, são esses os adversários a quem Paulo exorta os filipenses, dizendo: em nada estáis intimidados pelos adversários. Provavelmente são esses os adversários de Paulo, que Paulo está apontando para os filipenses. Porque é contra esses que os filipenses deveriam o quê? Se opor, unir forças entre eles, para lutarem juntos pela fé evangélica. Uma fé que leva ao quê? A uma vida digna do evangelho de Cristo. Não uma vida entregue a si mesmo, cujo Deus é o próprio ventre. O que Paulo está falando? Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que vivem em torno do quê? Dos seus próprios interesses. O seu ventre é o seu Deus. Quando se fala de ventre, está se falando de paixões, de prazeres, de conforto, de segurança. Quais são os seus deuses? É só pararmos para ver e observarmos o que acontece conosco quando alguma coisa na nossa vida dá errado. Quando você perde aquele conforto que você tinha, aquela segurança que você tinha, não é isso? Aquele plano de saúde que você tinha, aquele salário que você tinha, aquele benefício que você tinha. E aí você vai começar a ver o quê? Onde está o teu coração? Qual é o teu Deus? Essa é a questão. O Deus deles é o quê? É o ventre. A glória deles está na sua própria infâmia. Ou seja, eles se gloriam da sua vida pecaminosa. E só se preocupam com o quê? Com essa terra. Como que alguém que se preocupa com essa terra vai viver de modo digno do evangelho? Vai viver como cidadão do céu? Vai viver como peregrino, como estrangeiro? Não tem como. Não dá. Agora, como que os filipenses poderiam se opor a esses adversários que estavam querendo seduzi-los e levá-los a uma vida dissoluta, ao invés de levá-los a uma vida digna do evangelho de Cristo Jesus? Como que eles poderiam lutar contra esses inimigos, esses adversários, se eles estavam o quê? Divididos, estavam em guerra. Em Filipenses 4:2 nós lemos: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres, que pensem concordemente no Senhor. Irmãos, pensarmos de maneira diferente
no Senhor é prejudicial. Devemos sim ter as nossas convicções, mas muitas vezes nós vamos perceber que as nossas convicções são mantidas por meio do quê? De orgulho. Para você falar assim, eu não sou igual fulano, beltrano e ciclano, eu sou diferente. A minha convicção doutrinária, teológica, é distinta. Todo mundo está falando isso. Eu não, eu estou pensando é dessa maneira. Paulo está falando, eu rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente, cheguem num consenso, sujeitem-se ao Senhor, abram mão de si mesmas. É por isso que o Senhor Jesus disse, irmãos, em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si, ficará o quê? Deserto. Toda casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Então, sem unidade, amados, no corpo de Cristo, a igreja está fadada a quê? A destruição. A sua extinção. Não é o que Paulo fala aos Gálatas 5,15? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, Paulo está falando. Então, irmãos, se tem algo que mostra a nossa falência como igreja, é observarmos, olharmos para trás e vermos quanto tempo costuma durar uma igreja. Tem igrejas, irmãos, que não passam de uma geração. A igreja morre, ela se desfaz. Por quê? Simplesmente porque aqueles que pertenciam à igreja não estavam dispostos a viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Só isso. Só isso. Eles não tinham Cristo como o tudo das suas vidas. Então, amados, que o Senhor nos livre dessa postura, onde nós não vivendo de modo digno do Evangelho, nossa igreja, nossa reunião, o corpo de Cristo, expresso localmente por essa igreja, está fadado aqui à destruição. Se cada um estiver buscando os seus próprios interesses, essa igreja como um meio de iluminar essa cidade com o Evangelho de Cristo, está fadada ao quê? A destruição. Mas cedo ou mais tarde, por nosso meio, o intermédio dos nossos filhos. Então vivei acima de tudo. Não seja isso prioridade, mas seja isso o quê? O viver da sua vida. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Então nós vimos 3 pontos, irmãos. O que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Significa viver somente para Ele. Todas as áreas da nossa vida sujeitas a Ele. Sujeitando-nos à lei de Cristo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E desfrutando da bênção espiritual, das bênçãos espirituais adquiridas em Cristo, pelos méritos dEle. Nós também vimos o quê? Qual o grau de importância de se viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Ele não tem um grau de importância em nível de prioridade, não. Ele é único. É exclusivo. Viva exclusivamente de modo digno do Evangelho de Cristo em todas as áreas da sua vida. Ou seja, em todas as áreas de sua vida, como homem, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Viva de modo a engrandecer a Cristo e querer a glória dEle. Terceiro, nós vimos a evidência de uma vida vivida por modo digno do Evangelho de Cristo. Qual é a evidência? É a unidade da igreja. Se uma igreja não está unida em Cristo, se uma igreja não está tendo com os seus membros todos uma só mente em Cristo Jesus, firmados num só espírito, uma só disposição, um só ânimo, como uma só alma, é porque essa igreja não está unida. Essa igreja está fadada à destruição. Ela não poderá lutar, juntar forças para lutar pela fé evangélica. Ela não vai resistir aos seus adversários. Amém, irmãos?
Então, amados, vivamos de modo digno do Evangelho. Seja o Senhor Jesus a sua vida e não a sua prioridade. Não seja Cristo Jesus a sua prioridade, seja Ele a sua vida. Porque senão, o que nós vamos fazer agora, que é celebrar a ceia do Senhor, ela perde o sentido. Por que você está comendo pão, que representa o corpo de Cristo, entregue por você? Por que está tomando o cálice, que representa o sangue de Cristo, vertido na cruz por você? Se você não está disposto a viver Cristo Jesus, se você não está disposto a servir a igreja de Cristo por quem Ele morreu, tomar a ceia, partir do pão, tomar o cálice, se torna somente um ritual morto. Que coloquemos-nos diante do Senhor, arrependemos-nos da nossa postura hoje, confessemos os nossos pecados e nos voltemos para Cristo. Amém, irmãos? Vamos para o partir do pão então?